Amém. Queria abençoar agora as crianças que vão para a salinha. Já foram? E já estão todas ligeiras, né? Que Deus abençoe, que elas tenham uma aula abençoada, que elas tenham um tempo agradável lá, que elas possam se divertir, que elas possam aprender, mas que elas possam sentir a mesma unção que a gente sente aqui no culto, que eles possam sentir o Espírito Santo fluindo através dos professores, sendo ministrados, e que seja um tempo agradável para eles também. Podem se sentar. Queria chamar aqui o Valentim. O Valentim está aqui com a gente já nem sei quanto tempo faz, já faz um tempão. E hoje eu tenho a oportunidade de ministrar e, assim, durante muito tempo a gente fez o culto online. Às vezes ele ministrava no culto online, a gente teve um imprevisto essa semana, eu acabei não viajando. Estou por aqui, mas eu já tinha acertado com ele que ele ia ministrar, e eu senti no coração de permitir que ele continuasse com isso, e Deus possa usar a vida dele grandemente para falar com a gente nessa manhã, amém? Deus abençoe. Graça e paz, irmãos, bom dia a todos. Desejar, antes de tudo, um feliz dia das mães, para as mães, né, presentes. Confesso que já faz um bom tempo, né, que não venho assim ao púlpito, né, já fiz online, né, a ministração, mas é uma responsabilidade muito grande para falar da palavra do Senhor, né, e com reverência e com que nós possamos sempre estar honrando, né, o Senhor na sua palavra, sempre obedecendo aquilo que Deus coloca para as nossas vidas. Eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias em Números. Quem tiver Bíblia, ou a maioria hoje usam celulares, né, em tablets, mas a Bíblia é sempre bom, né? A Bíblia é a nossa arma. Números capítulo 23, dos versículos 19 e 20, né? Nós vamos estar aqui observando o capítulo 23 principalmente, né? Mas vamos falar um pouquinho do capítulo 22, mas vamos nos atentar principalmente a esses dois versículos, Números 23, versículos 19 e 20. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim na versão Nova Almeida e atualizada, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não o cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, não o posso revogar. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, usar a minha vida, que não seja eu, mas que seja o Teu Santo Espírito falando, ó Deus, através da minha boca, Senhor. Toma nas Tuas mãos cada vida aqui presente, que os corações, ó Deus, estejam realmente abertos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que nada venha impedir que a Tua palavra venha fluir e fazer a morada, Senhor Deus, de fazer o que lhe apraz em cada coração, em cada vida nesta manhã. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Quanto de bênção, né, que nós temos recebidos, que Deus tem derramado na nossa vida, e através dessas bênçãos que nós recebemos, nós temos alcançado outras pessoas, através dessas bênçãos que Deus tem dado a cada um de nós. Será que nós podemos contar no decorrer da nossa vida quantas bênçãos nós recebemos, né? Existe até um louvor, um hino que fala conta, né, quantas bênçãos Deus nos deu, né? Será que nós conseguimos contar quantas vezes Deus veio ao nosso encontro e curou a nossa alma, sarou as nossas feridas, resolveu os nossos problemas? E quantas dessas bênçãos ela atingiu outras pessoas? É disso um pouquinho que nós vamos falar nessa manhã. Um dia o Senhor separou cada um de nós, né, que está aqui, aquele que está online, para que nós pudéssemos servir ao Senhor. É para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário.
para que nós tivéssemos vida, mas que essa vida que nós temos em abundância, essa vida que foi salva por Jesus na cruz, nós possamos transmitir isso às outras pessoas, que nós possamos alcançar outras vidas. É para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Muitas vezes nós queremos agir como o homem natural, né? Fazer aquilo que está em evidência, aquilo que está na moda, aquilo que é costume dos povos. Às vezes nós nos envolvemos de maneira que no nosso falar, no nosso agir, nós acabamos nos envolvendo com as coisas que o mundo lança na mídia, principalmente, né? Hoje é muito usado a mídia para envolver as pessoas, né? E isso através de filmes, através de novelas, através de canções. Tem muitas coisas do mundo que acabam, se nós nos deixarmos levar, nós acabamos nos envolvendo com os costumes do mundo e esquecemos que nós temos o conhecimento de Jesus e a maneira que Ele age em nós. E o homem tem muita ansiedade, né? Até conversávamos, eu e o pastor no começo aqui sobre ansiedade, né? Nós somos muito ansiosos para o nosso futuro. O que vai acontecer, o que vamos fazer, o que vamos conquistar, né? Os nossos ideais. Nós buscamos um ideal, nós trabalhamos, nós corremos no dia a dia em busca de um ideal. E aqui nessa passagem, até o pastor tem falado sobre a conquista da terra prometida, né, em Josué. E aí aqui não deixa de ser uma pequena passagem do povo de Israel, isso já na nova geração, né, os israelitas com a nova geração já tentando conquistar, uma nova tentativa de conquistar a terra prometida e chegar até Canaã. E voltando aqui no capítulo 22 de Números, a Bíblia vai falar sobre um rei chamado Balaque. E Balaque, ele era rei dos Moabitas, de Moabe. E aí ele conhece Balaão, um profeta, que ele tem o poder, entre aspas, né? Ele tem o dom de abençoar ou amaldiçoar. E Balaque, sabendo disso, ele envia os seus príncipes, os seus governantes, para que vão até Balaão, para chamá-lo para o seu palácio, para dizer para ele que ele viesse ao seu encontro, porque o povo de Israel estava à porta da nação de Moabe. E ali o povo era muito grande, era uma multidão muito grande. E a fama de Israel é que eles estavam vencendo as nações, porque Deus estava com eles. E aí Balaque, como rei daquela nação, ele treme e teme, porque ele sabia que Deus era com aquele povo. E provavelmente Moabe seria atacada e vencida. Mas ele sabe da fama de Balaão, dos seus dons, de abençoar ou amaldiçoar, e manda chamá-lo. Mas Balaão, ele negociava os seus dons. Ele queria ver, e quanto é que eu levo nisso, né? Havia uma frase antiga, né, de um personagem da TV, falava, e quanto é que eu levo nisso, né? Então, Balaão, ele buscava, sim, servir ao Senhor, mas com uma segunda intenção, de quanto ele ganharia naquilo que ele fosse fazer. Então Balaão diz a Balaque que o Senhor não permitira ir até ele. Então ele ouve a voz de Deus, e Deus diz a Balaão para não seguir aquele povo, para não ir até o rei. Balaão era um homem disposto a obedecer o comando de Deus, desde que pudesse tirar algum proveito, tivesse algo em troca. E aí Balaque insiste, e ele oferece tudo o que Balaão quisesse. Ele fala, peça o que você quiser, para que ele venha e realmente cumpra aquilo que ele está precisando. Amaldiçoa esse povo, porque assim eu vou vencer essa batalha. E Balaão acaba indo ao encontro do rei de Moabe. Mas no caminho, Deus fala com ele através da sua jumenta, né? Muitos conhecem essa passagem,
onde a jumenta fala, né? Deus usa a jumenta. E esse animal, ele acaba alertando a Balaão sobre a desobediência. A desobediência de não estar cumprindo aquilo que o Senhor havia dito para ele, para não ir até o rei, não ir através daquele povo. E aí nós atentamos para esse detalhe, que se nós atentamente obedecermos a Deus, Ele nos coloca na posição em que sempre Ele quis nos colocar. O pastor acabou de falar sobre honra, e depois da honra vem a obediência. E quando nós honramos e obedecemos a Deus, Ele vai nos colocar na posição em que Ele sempre quis que nós estivéssemos. Por isso Ele enviou seu Filho, que morreu na cruz, para nos dar de volta as origens. Qual é a origem? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus deu o jardim do Éden, onde havia tudo que o homem precisava. Mas o homem ouviu a voz do inimigo, querendo ser como ele, ser como Deus, e ter a vida da maneira que ele bem entendesse, né? E aí nós queremos, na verdade, atingir as bênçãos, desejamos coisas boas e maravilhosas, quem não quer, né? Coisas boas e maravilhosas, uma vida boa, regada de coisas prazerosas, né? Todo mundo quer isso. E não é pecado querermos coisas boas e maravilhosas, porque Deus tem, porque desde o começo Ele construiu o jardim do Éden, Ele construiu um mundo onde tinha tudo isso. E o homem desprezou e quis fazer da sua própria maneira. Lembrando aí, já que no comércio aí é mais uma data comercial, né? Se comemora o Dia das Mães. Nós vemos que na passagem de Jesus pelo casamento, nas bodas de Canaã, o vinho havia acabado. E aí a mãe de Jesus, Maria, faz um alerta aos empregados. E eu costumo dizer que é o mandamento de Maria, foi o único mandamento que Maria deixou: fazei tudo quanto Ele vos disser. É o único mandamento que ela nos deixou, para fazer tudo que seu filho disser. E isso vale por toda a nossa vida, né? E para que nós possamos receber as bênçãos de Deus, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos observar alguns princípios. Eu queria destacar aqui 4 princípios que nós temos que seguir e são fundamentais para que nós sejamos uma bênção nas nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, seja na escola, seja em qualquer lugar que nós estivermos. Deus espera de nós que nós sejamos bênção. Primeiro princípio é a obediência a Deus e a sua palavra. É a maior prova de fé e a mais significativa expressão de adoração e de serviço a Deus. É obedecer aquilo que Ele nos manda. Aliás, o culto, o louvor, os dons, o empenho na obra do Senhor não tem validade se não vierem acompanhados principalmente da obediência explícita, né, da pessoa do nosso Criador. E às vezes é tão difícil, né, nós obedecermos, porque às vezes essa obediência pode nos causar dor. Dependendo daquilo que nós temos que fazer, pode nos causar constrangimento, porque às vezes nós temos que perdoar alguém, às vezes nós temos que dar a outra face, e é difícil, mas Jesus ensinou dessa forma: se alguém bater do teu lado direito da face, oferece a outra. Mas será que é fácil fazermos isso no nosso dia a dia? E quantas vezes nós enfrentamos no dia a dia, isso não é literal, de você levar um tapa, né, de uma violência, mas quantas formas nós temos de levar um tapa no rosto?
Quantas formas, todos os dias acho que nós levamos em algum lugar, né? Seja no trânsito, seja numa fila de supermercado, seja numa fila de uma lotérica, seja em qualquer lugar. Nós às vezes levamos tapas no nosso rosto, e às vezes nós não conseguimos seguir aquilo que Jesus nos disse para fazer: dar a outra face, perdoar. Então o primeiro princípio é a obediência, que já não é fácil. Um segundo princípio: o Senhor deseja uma geração exclusivamente consagrada a Ele, é a santidade. Será que é fácil buscar a santidade no nosso dia a dia? Primeiro nós começamos obedecendo, né? Oferecendo a outra face. Mas aí vem a santificação, que ela é buscada todos os dias. E aí em Gênesis 17:1, Deus diz a Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. Então andar na presença de Deus, ser perfeito hoje acho que a perfeição nós vamos alcançar só na eternidade, né? Porque perfeito é Jesus, essa é uma verdade. Mas Deus, Ele nos pede, Ele pediu a Abraão e pede a nós, para sermos perfeitos, sempre andando na sua presença, buscando essa perfeição. E a perfeição é um processo, né? A perfeição é um processo. Todos os dias nós estamos sujeitos ao erro, sujeitos ao pecado. Mas a palavra diz para resistirmos, né? E para isso, só buscando dia a dia a presença do Senhor, andar na presença dEle, é que nós conseguimos resistir às tentações, resistir ao inimigo, para que nós consigamos realmente obedecer e termos uma vida santa diante de Deus. Em Hebreus 12:14 diz: sem a santificação, alguém sabe complementar? Ninguém verá o Senhor, né? Então, sem buscarmos essa santidade, sem vivermos essa santidade, nós não veremos a Deus. E aí, como é que fica? Então, nós temos que, a cada dia, é uma batalha. A cada dia é um leão que nós temos que derrubar, né? A santidade vem através daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, daquilo que como agimos, como falamos, como nós nos comportamos diante das diversas circunstâncias da vida. Como eu disse, nós estamos no trânsito, como é que nós agimos? Nós estamos na escola, como nós agimos? Nós estamos num supermercado, como nós agimos? Nós estamos na nossa empresa, como nós agimos? Diante das circunstâncias que nos advêm, diante das circunstâncias do dia a dia que vem nos afrontar, e principalmente quando nós buscamos o caminho de santificação, quando nós buscamos a obediência a Deus, é aí que o inimigo vai se levantar contra as nossas vidas. Então, quando alguma coisa acontecer, que venha afrontar aquilo que, a santidade que você tem buscado, saiba que o inimigo está tentando se levantar, mas ele tem que cair em nome de Jesus, porque nós temos que buscar a Deus nessa hora, as forças em Deus, e não revidarmos da mesma forma que o inimigo vem contra nós. Às vezes o sangue, ele sobe a nossa cabeça, né? E aí nós não pensamos mais. É aí que às vezes nós temos que, a resposta tem que vir quando o sangue baixar. Então não responda naquela hora, porque você pode deixar levar pela vontade humana e não pela vontade de Deus. Se nós orarmos, naquele momento nós temos que nos afastar, nós temos que orar. O mundo fala conta até 10, né? Mas eu digo, busca o Senhor, e Ele vai te dar a resposta, vai te dar a maneira de agir naquele momento. Em Efésios 4, do 17 ao 24, fala sobre a santidade. Em não andar como andam também os outros gentios.
na vaidade do seu sentido, separados da vida de Deus. Temos que nos revestir do novo homem. Afinal, Jesus morreu na cruz exatamente para isso, para que nós sejamos nova criatura. Se nós estamos em Cristo, somos nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E quando a palavra fala eis que tudo se fez novo, esse velho homem que agredia, esse velho homem que respondia na altura do mundo, esse velho homem que segue a moda do mundo, esse velho homem que seguia as coisas mundanas, há uma conversão. Então ele faz a conversão e volta aos caminhos do Senhor. Que nós, lembra que eu falei? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então Jesus morre na cruz do Calvário exatamente para isso, para resgatar esse homem que havia se perdido. E aqui nós vemos que é necessária uma conversão genuína. E hoje nós vemos o mundo vivendo uma conversão. Infelizmente nós vemos hoje o mundo deturpado. Um mundo que busca trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. E esse é o grande risco, de você trazer costumes lá de fora, daquele passado que você tinha. E aí você começa a ver coisas e fala, nossa, mas antes era errado e agora está dentro da igreja. Eu era roqueiro, 1995 para trás. Não vou contar o meu testemunho inteiro porque é muita coisa. Mas quem me via e quem me viu me criticou quando a conversão veio na minha vida. Mas vamos supor que eu traga esse rock lá do mundo, esse rock mundano para dentro da igreja, vamos transformar num rock gospel, numa coisa, vamos afastar as cadeiras, vamos fazer Não há sentido nisso, pois eu vivia isso lá fora. Mas nós temos que alcançar essas pessoas. Sim, nós temos que alcançar com o Evangelho, porque Jesus não começou a fazer as coisas do mundo para ganhar almas. Ele fazia as coisas do reino. Ele mostrava o reino e como era o caminho para chegar até Deus, até o Pai. E aqui nós vemos que Balaão, por três vezes, o anjo do Senhor, e aqui na Bíblia o anjo do Senhor é em letra maiúscula, era Jesus. O anjo do Senhor aparecia e somente o animal via. E ele não notou em nenhum momento que era o próprio Deus, que era o próprio Jesus. E aí nós vemos que a primeira vez, no caminho normal, aquela jumenta caminhando normal, ela se desviou para o campo. Aí ela apanhou de Balaão. Depois ela foi surgiu uma vinha que o Senhor colocou no caminho, e aí mesmo assim passou apertado ali e ainda passou, ele não viu. Na terceira vez Jesus fez um caminho estreito, e aí aonde a jumenta falou, ela foi usada. E aí ela falou, por que você me bate? Eu nunca fiz isso com você. E às vezes nós estamos dessa forma. Nós não enxergamos Jesus. Nas circunstâncias que nós estamos atravessando, é tanta coisa para a nossa mente, é tanta coisa nos envolvendo, é tanto problema, que você só consegue enxergar o problema. E você não enxerga que Jesus está ali do teu lado. Ei, estou aqui. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Jeremias 33:3 é o telefone de Deus. E às vezes nós não clamamos, nós sabemos que Jesus está do lado. Nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, às vezes nós aceitamos como Salvador, mas não aceitamos como Senhor. E Senhor é aquele que governa, é aquele que controla, é aquele que dá o escape, é aquele que te dá o caminho correto para você vencer essa batalha.
Como é que nós estamos vencendo as nossas guerras, as nossas tribulações, os nossos problemas que surgem no... Quem aqui não tem problema? Acho que todos têm. E às vezes os problemas são diários. E nós não enxergamos Jesus na nossa frente. Porque nós não abrimos os nossos olhos. Aqui nós cantamos: abre os meus olhos. E às vezes nós não abrimos os olhos espirituais para ver que Jesus está do nosso lado, naquele momento em que você está atravessando a dificuldade. Qual é a sua dificuldade? Às vezes nós estamos em cima da jumenta e queremos correr, queremos correr, queremos correr, queremos correr. Para! Jesus está do teu lado. Para que essa afobação? Para que essa correria? Você querendo resolver por conta própria? Chama o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está do teu lado. Ele está pronto a te ouvir. Será que nós temos nos prostrado diante dele, na situação em que nós estamos passando, e falado: Senhor, agora eu não consigo mais, é com o Senhor, agora é contigo, resolve esse problema para mim. Mas aí nós temos realmente, às vezes, corrido através dos nossos projetos, dos nossos planos. Não, é dessa forma aqui, é assim que eu quero, é dessa maneira, e nós esquecemos que Jesus tem a solução, está do lado. Rapidinho. Não, não vai ser rapidinho, mas vai ser no tempo dele. No tempo dele, às vezes vai ser dolorido para resolver a situação, mas Deus tem a melhor situação. Em Gálatas 2:20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que nós temos deixado Cristo viver em nós, no dia a dia, nessa correria? Você já parou numa avenida? Pare numa avenida um dia que você estiver tranquilo, durante a semana, e fica olhando os carros. Um corre para lá, outro corre para cá, um corre para lá, outro corre para cá. Para onde eles vão? Que destino eles estão procurando? Problemas, correndo atrás de problemas, resolver problemas. Mas às vezes nós temos que parar para enxergar Jesus, que Ele está no caminho. A solução está com Ele. Não está na nossa correria, nosso afobamento. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo haja dentro de nós. Porque quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, erguemos nossas mãos, recebemos a Cristo como Senhor, nós estamos assinando uma autorização. A partir de hoje, o Espírito Santo governa a minha vida. A partir de hoje, Jesus é o meu Senhor. É aquele que vai sempre dizer a última palavra. Ele é assim, é assim, é assim. Terceiro princípio, para que nós sejamos uma bênção, é a fidelidade. No Salmo 101, verso 6 diz assim, é uma declaração de Deus: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Deus é tremendo. Andar no caminho reto, de que forma? O caminho reto é Jesus. Esse é o caminho reto. Ele é estreito. Por isso que ali Jesus, o anjo do Senhor, estreitou o caminho. Enquanto era um caminho comum, a jumenta vai. Ela consegue enxergar Jesus, ela se desvia. Vai para um caminho pior. Mas ainda não era o estreito. E aí o anjo do Senhor estreita ainda mais. E é ali que Jesus se manifesta. Então o caminho, ele é estreito, mas é o caminho correto. E então não fique perturbado o seu coração.
Se está estreito o seu caminho, lembre-se que Jesus permite que seu caminho se estreite, para que você possa realmente clamar por Ele. É por isso que o caminho fica estreito, para que você lembre que Jesus é o caminho. Como é que nós vemos a humanidade hoje, né? Guerras, rumores de guerras, corrupção, a política, uma forma terrível. Isso não é só no Brasil, mas é mundial. É o final dos tempos. Quem nos salvará de tudo isso? Qual é o caminho que nós temos que realmente trilhar? Quando os discípulos estavam participando da ceia do Senhor com Ele, os discípulos e a multidão, né? Jesus diz assim: aquele que não beber do meu sangue, comer da minha carne, não é digno de mim. A multidão que comia pão e peixe e acompanhava Jesus, sempre Jesus alimentava aquela multidão. O quê? Beber do sangue dele, comer da carne dele? Foram embora. E Jesus dá uma opção aos discípulos: se vocês também quiserem ir, fiquem à vontade. Mas aí Pedro, sabiamente, e usado pelo Espírito Santo, ele diz: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, só Jesus é o caminho. Então nós só conseguimos ser bênção quando nós enxergamos que só Jesus é o caminho. Só Ele é a solução. Aonde nós temos buscado trilhar um atalho? Será que nós estamos tentando buscar um atalho do nosso jeito, da nossa forma, para atingir o objetivo, para sermos bênção na vida de outras pessoas, na nossa vida? Antigamente havia acordos, né? Era o acordo do fio do bigode, né? Não é do meu tempo, no meu tempo, hein? Mas diz que era dessa forma, né? Era hoje, antes era a palavra, né? Valia a palavra, tinha validade, a pessoa era considerada. Hoje não, hoje você tem que registrar isso, né? Um contrato, ir lá no cartório e registrar e olha lá que você vai correr risco ainda, né? Para confiar numa pessoa. Olha que pé nós chegamos, a que situação o mundo está vivendo, de não se confiar um no outro, e às vezes até dentro das próprias igrejas, né? Enquanto que nós deveríamos agir como Jesus, sermos honestos, sermos realmente fiéis à sua palavra. 2 Timóteo 3:2 diz assim, que no final dos tempos surgiriam homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, sem amor. Será que já chegou esse momento? Se chegou esse momento, então nós temos que nos despertar, porque Jesus está à porta. O que nós vemos no mundo? É o que nós estamos falando, o que nós estamos vendo? Será que esses tipos de homens estão à nossa volta? Será que o mundo está vivendo dessa forma? Infidelidade é quebrar princípios, é quebrar promessas, mandamentos, é traição. Quando a aliança de amor com Deus ela é quebrada, a comunhão é abalada. Quando você quebra a aliança com Deus, a comunhão é abalada e o inimigo encontra brecha para agir na nossa vida. Quando nós quebramos esse laço que nós temos com Deus, nós passamos a viver uma vida de fracasso e não uma vida de vitória. Então essa aliança, ela tem que ser fiel. É difícil? É difícil. A vida no casamento não é difícil? O dia a dia
de casamento não é difícil? Para você manter uma aliança com o seu cônjuge? Imagine uma aliança com o Criador. Todos os dias nós somos desafiados na nossa vida, porque o inimigo coloca circunstâncias exatamente para tentar nos derrubar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então essa é a missão do inimigo das nossas almas. Ele vem para te trazer desconforto, para te tirar do sério, para te deixar fora de controle. É aí que nós temos que parar e pensar que Jesus é a solução para aquele momento. Muitos cristãos, eles são fiéis por um momento, por um tempo, um certo período. Não sei se você conhece pessoas assim, que estiveram na igreja, estiveram em comunhão, e de repente eles se desviam de tal maneira que hoje eles estão lá no mundo, vivendo as coisas do mundo, e se esqueceram daquilo que Deus tinha reservado para eles. Estão perdidos. Não atentaram para que Jesus estava ali, tão perto. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós queremos essa coroa? Quem quer receber? Todos nós queremos essa coroa, mas para isso é necessária a fidelidade, ser fiel. E não é fiel por um tempo, mas é fiel até a morte. Quarto princípio, e o último que eu quero compartilhar com os irmãos, é um princípio fundamental também, que é exatamente a comunhão. Hoje é mais fácil você ser convidado aí para um churrasco, né? Você fala: tu vai ter churrasquinho, vai lá. A pessoa vai. Vai ter uma confraternização na igreja, a comunhão entre os irmãos. Mas não sei não se vai dar tempo de eu ir, eu tenho que ir não sei aonde, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí você deixa aquilo passar. É um momento de comunhão entre os filhos de Deus, entre aqueles que estão separados, e às vezes nós deixamos passar esse momento. Muitos pensam que Deus é um criador de longe, que Ele fica ao longe, vendo a situação, coordenando. Mas não, Deus é um Deus de perto. Ele é um Deus de comunhão. Ele está conosco. E Balaão não viu que Jesus estava do lado. Ele não cumpriu aquilo que ele havia combinado com Deus, o que Deus havia realmente instruído a ele, a não se envolver com aquele povo, a não amaldiçoar o povo que era escolhido dele, escolhido de Deus, o povo de Israel. Não somos apenas criaturas, nós não somos apenas servos. O servo não sabe o que faz o seu senhor, mas nós sabemos o plano de Deus. Isso está escrito em João 15:15. Que o servo não sabe o que o seu senhor vai fazer, mas nós, filhos de Deus, sabemos o que Deus vai fazer e o que Ele tem feito na nossa vida. E é assim que Ele quer nos tratar, como filhos, mas como filhos obedientes, como filhos que seguem aquilo que está no manual, a Bíblia Sagrada. E mesmo quando nós erramos, olha que Deus maravilhoso, mesmo quando nós erramos, o amor dele por nós é inabalável. Nós cantamos: és inigualável. Não há Deus como o nosso Deus. A palavra diz: não há nenhum Deus comparado ao nosso Deus. E aí Ele exige de nós o que? Conserto, perdão. E às vezes nós achamos difícil isso. Está difícil, Senhor, de consertar. Não, eu acho que não tem conserto, eu me perdi. Não, Jesus sempre tem as portas abertas
para o arrependimento, para o perdão, para a transformação. Às vezes nós achamos que certa pessoa, não sei, talvez você conheça alguém, esse não tem mais jeito. Mas tem. Você tem orado por ele? Será que nós temos orado por essa pessoa? Eu sei que você conhece alguém. Coloque nas suas orações. Há uma solução. Porque Cristo não morreu em vão. Ele morreu para salvar. Mas Deus espera de nós um agir. Oração. É uma ação de orar. É você pedir, é de você clamar por alguém que precisa. Por alguém que ainda não enxergou Jesus na beira do caminho. É hora de nós praticarmos aquilo que nós aprendemos com Jesus. A oração. Imagine Jesus esperando um momento da crucificação, onde ele ora e ele soa gotas de sangue. Imagine esse sofrimento. Alguém que sabia que ia passar pela cruz, foi humilhado, chicoteado, cuspido, humilhado. Mas ele sabia que a vitória viria. Ele venceu a morte. E quem de nós pode vencer a morte? Pode acrescentar 1 minuto de vida a mais? Mas Deus pode. Através de Jesus, pois isso foi conquistado por nós. A vida eterna. Então a palavra diz que se nós achamos que a nossa vida é baseada só nisso aqui, às vezes nós olhamos para uma paisagem e nós falamos, nossa, olha que coisa linda, né? Aí você pode imaginar o que tem Deus preparado para nós na eternidade? Se aquela paisagem, aquele lugar que você visitou, que você viajou, você achou maravilhoso, multiplique isso por milhões e milhões de vezes. É o que Deus tem preparado para aqueles que vivem da maneira que Jesus quer que nós vivamos. Agora, o que consiste a nossa comunhão com Deus? Comunhão é ter afinidade, intimidade. Difícil, hein? Intimidade. Isso é comunhão. Quando você realmente conhece a pessoa e deseja conhecer a pessoa, você tem ideias em comum. Quer dizer, você pensa as coisas que Deus gostaria que você pensasse. Nós temos interesse em fazer a vontade de Deus. Eu quero estar na casa do Senhor. Davi fala isso nos Salmos, né? Bom é estar na casa do Senhor, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 anos lá fora. Então ter intimidade, estar do lado de Jesus, estar do lado de Deus, participar das coisas de Deus, do seu reino, dia a dia. Às vezes nós nos ocupamos no dia a dia, nos nossos afazeres, nas nossas tarefas, no nosso trabalho, mas daqui 1 minuto talvez você não esteja mais aqui. Daqui 1 segundo. A nossa vida é como um sopro. De repente, acabou. E aí, o que nós fizemos? O que vão falar de nós? Lá no velório é muito fácil, né? Falar, era tão bom, né? Mas o que realmente nós fomos, o que realmente nós deixamos, que legado nós deixamos, o que nós fizemos? Nós fomos bênção na vida de alguém? Aquilo que nós recebemos realmente de Deus, do sacrifício que Jesus fez no Calvário, valeu a pena? É uma frase que até eu citei um dia, que eu vi escrito em Americana, Santa Bárbara, eu acho, no muro. Ele morreu por você, será que valeu a pena? Pesada essa pergunta, né? Ele fez o sacrifício por nós, e nós temos que ser espelho, nós temos que seguir aquilo que Ele ensinou.
da maneira que Ele ensinou. É dessa forma que nós vamos vencer as dificuldades, as guerras que nós temos no dia a dia. É seguindo os passos de Jesus, é seguindo a maneira que Ele nos ensina através da sua palavra. É dessa forma que nós vamos romper as barreiras, pular os obstáculos e alcançar a vitória. Será que nós temos dado prioridade ao reino de Deus e à sua justiça? Ou nós temos andado como Balaão, trocando as bênçãos por algum benefício? Há pessoas que oram, mas cobram. Há pessoas que pregam, mas cobram. Há pessoas que cantam, louvam, mas cobram. E não é o combustível e a pernoitada, mas é o quê? Não, há um preço, cheio de zeros. Se Jesus fosse cobrar o sacrifício que Ele fez por nós, Ele pagou um alto preço, e foi de graça para nós. A única coisa que nós temos que fazer é obedecer, enxergar Ele, enxergar Jesus do nosso lado. Quando nós enxergamos a Jesus, a nossa vida muda, nosso coração muda. Até um vídeo interessante foi passado esses dias da Páscoa, onde fizeram um teste, uma pessoa vestida de Jesus, caracterizada como Jesus, e aí a pessoa de repente há uma cadeira de um lado e uma cadeira para a pessoa do outro, e aí ele senta de frente, essa pessoa caracterizada como Jesus, e aí a pessoa, ela se depara com aquele semblante de Jesus, com a coroa de espinhos, com o sangue, e aí a pessoa não se contém, porque a presença de Jesus, apesar de ele ser um figurante, mas só a imagem de Jesus, a presença de Jesus, o que Ele fez, quando nós enxergamos o que Ele fez por nós, é aí que nós vamos ver o sentido da vida. Então às vezes nós estamos aqui, hoje é domingo, é dia de culto, cedo à noite, mas amanhã é segunda-feira. E aí, como que nós vamos agir amanhã? Olhando para Jesus ou agindo como Balaão? Trocando. Se há benefício, eu vou. Costumo falar a lei de Gerson, né? Há muito tempo atrás, Gerson fazia propaganda, né? Que é melhor levar vantagem em tudo. Mas não é assim. O melhor é você servir ao próximo, é você amar ao seu próximo, é você mostrar que Jesus realmente é o seu espelho, Ele está na sua vida. O mundo precisa saber que nós somos de Jesus, que nós somos diferentes, que nós somos escolhidos para fazer a diferença. Quem não ama a si mesmo e ao seu semelhante, não pode amar a Deus porque não vê a Deus. Então quando nós refletimos Jesus, quando nós amamos o nosso semelhante, nós estamos fazendo aquilo que Jesus faria. E às vezes a pessoa diz assim, mas eu amo a Deus. Mas você olha o seu próximo passando necessidade, precisando de auxílio, e você passa de lado. Você não está atento ao que está acontecendo. Se você não ama o seu próximo que você vê, como pode dizer que você ama a Deus que não vê? A nossa comunhão está de acordo com o que Deus fala, ou preferimos crer no que a maioria crê e faz, independente de ser certo ou justo? Nós não podemos deixar nos levar por aquilo que o mundo nos oferece. O molde que o mundo nos oferece. Nós temos que ser moldados à forma de Jesus. A forma de Jesus. Esse tem que ser o nosso molde, e não a forma do mundo. Porque o mundo, ele quer nos enganar, ele quer mostrar que da forma deles
é a maneira correta e você vai atingir a vitória, você vai atingir o seu objetivo. Não. Porque há ciladas do inimigo. Há ciladas do inimigo. Assim como Balaão, ele podia ter se vendido a Balaque, porque Balaque ofereceu muitas coisas para ele. Mas ele vai, se nós formos continuar aqui no livro de Números, no capítulo 23, 24, nós vemos que Balaão vai abençoar por 3 vezes o povo de Israel. E aí Balaque questiona ele, mas como assim? Te chamei para você amaldiçoar esse povo e você vai e amaldiçoa e abençoa. Mas mesmo assim, Deus é luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. Então nós temos que andar na luz. Quando nós somos chamados por Cristo, a nossa missão é andar na luz, é ser sal e luz, é fazer diferença. É o tempero que o mundo precisa, está em nós, naquele que segue a Cristo, naquele que demonstra o amor de Cristo. Em 1 João, capítulo 1, versículo 6, diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se nós falamos que nós temos comunhão com Cristo, que nós conhecemos a Cristo, mas andamos nas trevas, fazendo coisas que não deveria, que não é lícito, o que não convém. A palavra diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E o que não convém? É aquilo que Deus não aprova. É isso que não convém. E para encerrar, nós sabemos que lá no capítulo 31, versículo 8, o exército de Israel invade a cidade de Midian, os midianitas. E aí o que acontece? Balaão estava lá e ele morreu à espada. Se Balaão tivesse realmente se rendido ao Senhor como deveria, seguido realmente as instruções, ele seria poupado, porque o povo de Israel é o povo escolhido de Deus, e nós somos a Israel de Deus, que Deus nos escolheu para fazer a sua vontade. Então, para alcançar a vitória é necessário esses princípios básicos da obediência, da santidade, da fidelidade, da comunhão com Deus. Que nós possamos, nessa manhã, refletirmos nessa palavra. E é interessante você, na sua casa, pegar a história de Balaão e você ver lá como ele fez, até onde ele chegou. E nós não podemos agir dessa maneira desleixada, porque a palavra de Deus fala que nós, quando fazemos a obra do Senhor, quando somos chamados, quando somos escolhidos, nós temos que fazer da maneira que glorifique a Deus. Em tudo que nós fizermos, é para a glória de Deus. E para nós sermos uma bênção na vida de outra pessoa, essa pessoa tem que ver a glória de Deus em nós, no nosso dia a dia, no nosso agir, no nosso falar. Muitas vezes você vê cristão, até no falar, você vê cristão falando coisas, como assim? É crente? É cristão? E aí nós vemos pelo mundo aí, pessoas cristãos participando de tantas coisas, nós vemos na mídia, né? Tantas coisas, participando e falando, não, é que eu vou pregar o evangelho, é que eu vou fazer isso, fazer aquilo. Hã? Hello? Não estou entendendo. E é por isso que no final dos tempos, vão ter homens, pessoas soberbas, amantes de si mesmo, querendo fazer da maneira humana, da maneira que eles acham que não, é assim. É o evangelho segundo fulano de tal. Agora a fama é essa, né? O evangelho segundo o Antônio, a Maria, o João, enfim. Não é o evangelho segundo Cristo.
E aí você vê pessoas falando, não, nós temos que renovar a palavra, nós temos que atualizar a palavra, né? A palavra está muito ultrapassada. Como? Então Jesus morreu na cruz, morreu por essa palavra, para que isso aqui tem vida. Sabe por que isso aqui tem vida? Porque Jesus morreu e ressuscitou, senão não teria vida. Essas palavras têm vida porque Jesus deu vida a elas. Quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos a palavra. E não temos que aceitar, não, tem que haver uma correção, uma atualização da palavra. Como? Atualização. Que nós possamos atentar a buscar mais a santificação, a obediência, a comunhão, para que o mundo veja que nós somos realmente transformados. Que nós estamos aqui para alcançar pessoas e ser bênção na vida daqueles que nos rodeiam. Que Deus abençoe, agradeço a oportunidade, pastor Renato, e que Deus abençoe a vida de cada um, a semana de cada um, e que nós possamos realmente divulgar isso. Não tenho vergonha não, ousadia. Um dia eu vou contar o meu testemunho. Eu era tímido ao extremo, já contei isso, acho que na célula, né? Alguma pequena parte. Era tímido ao extremo, mas hoje eu estou aqui. Eu sei que aqui não tem milhares de pessoas, mas já participei de outras igrejas com mais pessoas, não milhares, né? Mas só o fato de você falar diante de uma pessoa já é difícil. Imagine você falar diante de várias pessoas. Isso é Deus, não sou eu. Não sou eu. Que Deus abençoe. Deus pode fazer muito mais na sua vida. Basta você enxergar que Jesus está no caminho. Jesus está do teu lado. Para que esse problema que você está passando, Deus vai passar com você. Mas Ele vai te livrar. Assim como livrou os 3 jovens da fornalha. Que nós possamos cada dia mais buscar a presença de Deus e buscarmos imagem e semelhança do nosso Criador. Deus abençoe a todos. Pastor. Amém. Obrigado. Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu confesso para vocês que ele falou uma coisa ali que eu fiquei pensando e estou pensando até agora. Na verdade eu estou colocando 0 até agora. Enquanto que vale aquilo que Jesus fez por nós. Ele pediu para a gente colocar um número, né? Quantos zeros teria? Eu estou até agora pensando e colocando 0. E eu acho que a gente não vai acabar nunca, porque não tem preço. Não tem como colocar preço naquilo que Jesus fez. Mas o que mais me chamou a atenção de tudo isso, da forma como Deus agiu na vida de Balaão, foi de entender que nós, que somos a imagem e semelhança de Deus, somos impelidos, a partir do momento que a gente entregou nossa vida para Ele, somos impelidos a refletir essa imagem ao longo das pessoas. E se Deus é um abençoador, assim como foi ministrado hoje, nós também somos abençoadores. Se Deus é amor, nós também somos amor. Que vocês possam guardar isso no coração de vocês, em toda e qualquer circunstância. Que vocês não se esqueçam daquilo que vocês são. Não porque vocês são merecedores, mas porque Deus criou vocês assim. Amém? Queria orar por vocês. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, Senhor, guardar no nosso coração, na nossa essência, Senhor, no nosso ser, que nós somos de fato, Senhor, abençoadores, Senhor. Muitas vezes não temos, Senhor, a dimensão dos nossos pequenos atos, dos nossos feitos, do impacto que isso tem na vida das pessoas. Mas, Senhor, talvez pequenas atitudes, pequenas disposições que nós tomamos, às vezes até em momentos onde a gente não se sente confortável, não é aquilo que a gente quer fazer, mas ainda assim a gente obedece, a gente segue a nossa essência, aquilo que o Senhor
sonhou para nós, aquilo que o Senhor desenhou para nós ou deseja de nós, nós nos submetemos e obedecemos, Senhor. E muitas vezes são coisas pequenas, que talvez tragam, Senhor, impactos em vidas, em cidades, em gerações. Nós não temos como medir, mas o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Senhor, nos levantar, Senhor, como abençoadores, Senhor, a despeito das circunstâncias, a despeito, Senhor, de qualquer cenário. Senhor, se por algum motivo, Senhor, nós estejamos precisando, Senhor, de uma bênção, que nós possamos, Senhor, assim como foi ministrado em um dos princípios hoje, Senhor, agir como irmãos, Senhor, nos levantarmos, Senhor, estendermos a mão para a pessoa que está ao lado, Pai. A igreja não é o templo, a igreja não é o local físico ou a placa, mas a igreja são as pessoas e a comunhão entre as pessoas, com o único propósito de te louvar, de te servir, Senhor, de fazer a tua vontade nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Olha para cada uma das vidas aqui, Senhor. Olha para cada momento de dificuldade, Senhor. Se alguém caiu, Senhor, que está lá embaixo, que o Senhor possa levantar alguém para estender a mão e para levantá-lo, Senhor. E que essa pessoa que foi levantada nesse tempo, Senhor, futuramente seja a pessoa que vai levantar outras pessoas no futuro, Senhor. Senhor, nós não temos a capacidade de viver a nossa vida sem Ti, Senhor. Que nós possamos, Pai, literalmente viver como a canção que a gente cantou no começo do culto. Construir a nossa vida tendo o Senhor como nosso fundamento, nosso alicerce, Senhor. Para que o Senhor possa nos sustentar nos momentos de dificuldade, nos momentos de fraqueza, nos momentos de incerteza, Pai. Sabendo, Senhor, que não importa, Senhor, aquilo que venha, o tamanho do vento, o tamanho das ondas, é o Senhor que nos sustenta em toda e qualquer situação. Eu declaro agora, Senhor, para cada uma das mães aqui presentes, Senhor. Talvez, Senhor, tenham pessoas aqui que têm filhos, pessoas que talvez ainda não tiveram filhos, talvez estão na situação de Sara, vão ter que chegar aos 90 anos de idade para o Senhor fazer um milagre. Eu não sei o que o Senhor tem para a vida de cada um. E, Senhor, tem pessoas aqui que talvez nesse tempo, nesse tema festivo, tenha o coração entristecido por não ter mais, Senhor, a presença da sua mãe. Senhor, que nesse momento o Senhor possa trazer, Senhor, para cada uma das mães ou para cada um dos filhos e filhas aqui presentes, Senhor, que o Espírito Santo possa trazer, Senhor, uma memória no coração, talvez do melhor momento que eles tiveram juntos, de uma mãe com um filho, de uma mãe com uma filha, de um filho com a mãe ou uma filha com a mãe. Senhor, é um privilégio que as mulheres têm, Senhor, de serem mães. Mas é um privilégio ainda maior de ter as mulheres como mães, Senhor, de sermos filhos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, trazer, Senhor, talvez o melhor presente que elas possam ganhar nesse dia, Senhor. Que o Senhor possa trazer, Senhor, a memória de um momento agradável, de um momento feliz, de um momento, Senhor, marcante na vida de cada uma das mães e dos filhos, Senhor. Que seja um tempo vivo, Senhor, que seja um tempo, Senhor, uma memória que possa trazer à tona, Senhor, os sentimentos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que seja um momento marcante, Senhor, para guardar esse dia, não com tristeza, não com preocupação, mas com alegria do presente que o Senhor deu para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que seja um tempo, Senhor, agradável, Senhor. Que seja um tempo de felicidade, que seja um tempo de celebração, Senhor. Que seja um tempo de abraço, que seja um tempo de memória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que seja, Senhor, o melhor dia das mães de todos, Pai. Para todas as mães aqui presentes, para todos os filhos, Senhor. Eu declaro para cada um de vocês uma semana abençoada, uma semana tremenda na presença de Deus. Que Deus possa falar ao coração de vocês, que Deus possa ministrar, que Deus possa trazer situações aonde talvez vocês não tenham o que fazer, vocês estejam limitados, mas que vocês possam ver o poder dele, o mover dele agindo através da vida de vocês, abençoando as pessoas ao redor de vocês. Eu declaro sobre a vida de vocês uma semana tremendamente abençoada, em nome de Jesus. Amém
Boa semana. Deus abençoe.